A paz e o amor de Deus e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês. No Falando de Jesus, hoje o Espírito de Deus me tocou no meu coração de contar algo. Está relacionado com o canal, porque o Senhor me escolheu para ser testemunha dele, e através desse canal tenho levado a palavra do Senhor conforme o Espírito Santo vai ministrando ao meu coração. E assim alcançando o maior número de pessoas possíveis para que, quem sabe, a volta do Senhor aconteça. O Senhor disse que era para nós anunciar. Quando o Evangelho for anunciado nos 4 cantos da terra, então virá o fim. Vamos ajudar o Senhor, vamos ser boca de Deus na terra, amados. E vamos aos agradecimentos. Agradeço primeiramente ao Pai, Filho e Espírito Santo que nos militou para ser testemunha do Senhor até os confins da terra. O intuito do canal é ser testemunha de Jesus e falar do seu amor e transmitir a voz do Espírito Santo de Deus a cada coração. Mas vamos à utilidade pública. Na utilidade pública de hoje, não podemos esquecer de tomar aquela água para que o nosso organismo funcione perfeitamente. O nosso corpo ele precisa de água. Então vamos dar essa atenção aos avisos. Talvez você não tenha vontade de tomar água, mas se esforce, coloque uma rodelinha de limão ali ou uma rodelinha de laranja, o que você preferir, e vai tomando aquela aguinha, né, para a saúde do teu corpo. Porque a falta de água causa muitos males ao nosso organismo. Vamos à palavra de Deus. Dirigida pelo Espírito Santo e conduzida, inspirada no canal Examinando as Escrituras, o nosso irmão Luiz Aquino, ele estava falando que ele estava questionando por que ninguém testemunhava as coisas no canal, sobre o canal, não falava, não testemunhava. Aí, porque às vezes a gente fala, a gente prega, mas parece que não acontece nada. A gente não sabe o trabalhar de Deus, não sabe quantas pessoas nós temos alcançado através do nosso testemunho, da nossa inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus. Que nesta noite o Espírito Santo possa completar no teu coração e testificar com você tudo aquilo que for falado aqui. O Espírito de Deus nos tome, nos ensine, nos instrua, porque tudo que eu falo aqui serve primeiro para mim, depois para vocês, queridos, porque nem eu sei o que eu vou ministrar. E depois eu escuto o vídeo também e sou alimentada para a glória de Deus, Pai. E no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6, queridos, diz assim: Então os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: Não vos compromete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade.
Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus! Antes de eu saber desta palavra aqui, porque eu vou falar, eu nunca li a Bíblia inteira, eu li por partes. Sempre que o pregador falava lá, eu acompanhava ali, mas nunca prestei atenção nesse versículo. E certa noite, eu estava cantando um louvor. Eu estava na casa da minha patroa, que o Senhor a recolheu já, para a glória de Deus, a levou. Eu estava cantando um louvor assim: você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim, só pra ter o vento aqui. Eu estava cantando este louvor aí, né? Daí o coro fala assim: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Vem incendiar, apareça. Bem forte o louvor, falando para Jesus aparecer. De repente eu vi o Senhor dentro do quarto. Do seu lado tinha um soldado. Era um soldado celestial. E Jesus, ele veio até mim e ele estendeu a sua mão esquerda, desse lado, que eu estava para lá. Estendeu a sua mão esquerda e disse, e da mão do Senhor saía um raio de luz e que me cobria. E o Senhor falava assim: eu preciso que tu sejas minha testemunha. E eu pensei, mas como? Eu não fazia ideia de como. Eu disse: Senhor, tu queres que eu seja tua testemunha? Como? Não sabia como. E passou-se tempo, até anos depois dessa visão, eu ficava perguntando o que será. Porque eu congregava numa igreja, eu pregava, cuidava de igreja, fui dirigente de igreja, tinha cargo na igreja, fui evangelista, fui missionária, fui esposa de pastor, tudo. E quando veio essa pandemia, fechou a igreja, fechou tudo, eu fui ficando em casa. Congreguei um tempo ainda, depois começou a me vir aquele desânimo de ir para a igreja. E eu não entendi o porquê. E foi. Daí... até que o Senhor me falou a última vez que eu fui em uma igreja, uma das vezes que eu fui na igreja, depois disso tudo, o Senhor me falou assim: eu te escolhi no meio dos teus para ser boca minha, porque os teus não ouvem mais minha voz. Eu te escolhi como escolhi a Samuel na casa de Eli, porque Eli também não ouvia a minha voz. O Senhor falou assim, e eu pensei, falei: não, daí agora já é demais, né? O Senhor me escolheu escolheu Samuel. Quem sou eu, né? Não queria aceitar. E na mesma hora que o Senhor me falou, o pastor chegou bem na minha frente, mas não falou diretamente para mim. Ele falou no ar, se fosse no ar. Ele falou as mesmas palavras: Deus é minha testemunha.
Eu cheguei a me estremecer. Ele falou as mesmas palavras que o Senhor tinha me falado como confirmação do meu chamado, queridos. Então, se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, se o Senhor diz que quer que você seja testemunha dele, quer que você anuncie a palavra dele, obedeça. Vamos obedecer. Eu faço na minha pequena força. E inspirada pelo irmão Aquino, porque eu fiquei muito fraca, irmãos. Muito fraca, muito... Só Deus sabe da maneira que eu fiquei. Inspirada pelo servo do Senhor, todos os dias eu estou oferecendo as primícias para o Senhor. Acordo às 5 da manhã e, a não ser sábado e domingo, né? Daí já é mais tarde. Mas eu acordo às 5 da manhã para fazer um devocional. Eu leio a palavra e aí eu medito. Eu leio uma página inteira, até uma parte depois. Eu leio o prefácio embaixo, aqui embaixo. Estudo. Tem sido bênção. Na minha pequena força, vou subir nos degraus espirituais pela misericórdia do Senhor. Não é por merecimento, querido, é por misericórdia. Estamos seguindo em direção ao alvo. O que eu quero é ter Jesus a cada dia mais. Eu quero conhecer Ele mais. Eu quero ter experiências com Ele mais. Sim, não quero que as experiências fiquem lá no passado. Eu já tive muitas experiências com o Senhor e maravilhosas. Quero ter novas experiências. Eu quero me focar em estudar a palavra e a conhecer o Espírito Santo melhor e a conhecer o Senhor Jesus melhor ainda que eu já conheço. O Espírito Santo possa usar minha boca, conforme a vontade dele. Porque Jesus mesmo falou: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. O Senhor nos escolheu para anunciar a sua palavra. E se ele escolheu, quem é o homem, quem é a mulher para dizer que você não pode pregar a palavra, que não adianta você estar pregando a palavra, não adianta você estar falando de Jesus. Adianta sim. É lógico que nós temos defeito, nós somos imperfeitos, sim, mas o Senhor é perfeito. O Senhor é Ele que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E a palavra do Senhor diz assim: que seja todo homem mentiroso, para que somente Deus seja verdadeiro. Porque se nós queremos ser muito santarrão, muito perfeito, nós nunca vamos ser, meus amados. Nós temos falha, somos falha, nós tentamos arrumar aqui, erramos ali. É só Deus. Deus abençoe você, querido, que está acompanhando os nossos vídeos. E nesta noite, aproveitando a oportunidade, você ouviu falar de Jesus. Jesus existe. Jesus se revelou a mim. O Senhor quer fazer uma obra na tua casa. O Senhor Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Logo Ele vai chamar, sim, os seus escolhidos para ir morar no seu reino de glória. E hoje Ele te chama para ser também uma testemunha do seu nome, para conhecê-lo melhor. Ele te chama para receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te apresentar ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Se você ouviu essa palavra e sentiu-se tocado, sentiu que Deus falou no teu coração e você quer aceitar o Senhor, ora assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida.
e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, me mostra o Pai. Espírito Santo, revela-me coisas grandes e firmes que ainda não sei. Sim, Espírito Santo, dá-me sonhos proféticos, dá-me revelações, dá-me, Espírito Santo, a presença do Pai em graça, cada vez em porções dobradas. Oh, glória, que eu venha ser cheio. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, me enche, me restaura, me levanta. Visita esse amado ouvinte, Pai, que está ouvindo o nosso canal. Sim, meu Deus, que eles sejam abençoados, levantados, que eles sejam fortalecidos, curados, libertos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Não perca os próximos vídeos e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?